ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria José e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá Jesus, teu povo te chama, teu povo te clama, para que venhas. Jesus, tua igreja te canta e as mãos levantam, porque te espera. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Vem, Senhor Jesus, e abra os céus com poder. Oh, vem, oh, vem. Desce pra reinar em majestade, autoridade. Oh, vem, oh, vem. Jesus, teu povo te chama, teu povo te clama, para que venhas. Jesus, tua igreja te canta e as mãos levantam, porque te espera. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Oh, vem em tua nuvem de glória. Oh, vem coroado em vitória. Vem, Senhor Jesus, e abra os céus com poder. Oh, vem, oh, vem. Desce pra reinar em majestade, autoridade. Oh, vem, oh, vem. A te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor sobre a terra. A te verá, todo olho a te verá, e todo mundo dirá que tu és o Senhor sobre a terra. A te verá, todo
sobre a terra a te verá. Todo olho a te verá e todo mundo dirá que tu és o Senhor. Sobre a terra a te verá. Todo olho a te verá e todo mundo dirá que tu és o Senhor. Sobre a terra, Cristo te esperamos, volte logo, vem por favor, vem que te esperamos, volte logo, ó, vem já. Cristo te esperamos, volte logo, vem por favor, vem que te esperamos, volte logo, oh, vem já. Cristo te esperamos, volte logo, vem por favor, vem que te... Paz, oração e união, dia 9 de agosto, quarta-feira, está chegando até você mais uma edição do nosso programa Restaura Mulher. E é com muita alegria que nós estamos aqui neste dia que o Senhor preparou para nós estarmos mais uma vez na presença dEle. Nós somos da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus, Ministério Restauração, na presidência do Ministério, irmã Rosângela. A presidência do Ministério, pastor Humberto Schmidt Vieira, e também a nossa líder da União Feminina, a diaconisa Gladys Machado. Glória a Deus. E a nossa sede internacional está situada na Avenida Farrapos, número 312, bairro Floresta, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Na comunicação nesta tarde, a irmã Suzane Rodrigues e a minha companheira, Irmã Rosângela Quinebel, que vos fala. E hoje nós temos uma visitante também. Deus é maravilhoso. glória a Deus. Na técnica, a irmã Taine Goulart. Nós também estamos na Rádio Esperança, AM 1390. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão pela rádio, que estão pelo canal do YouTube também. E nesta tarde, a abençoada Deus preparou um presente para nós aqui, né? Uma bênção de Deus. Está conosco a missionária Beatriz Araújo. Ela vem de Portugal, chegou aqui para o Congresso de Milagres Heróis da Fé e tirou esse tempo para estar aqui há 30 dias já, né, irmã Beatriz? Sim, já faz. Paz do Senhor, irmã Beatriz. Paz do Senhor. Faz 30 dias que ela já está aqui conosco, aproveitando um pouco depois de um tempo que ela vai estar falando, daqui a pouquinho. Ela e o filho Lucas, um jovem abençoado. Nós vamos, então, aproveitar essa oportunidade de conversar um pouquinho com ela. E você participe conosco aí no chat, coloque nos seus status. A irmã Rosângela sempre incentiva, né, irmã Rosângela? Eu sempre incentivo, coloque no status. Nós estamos no canal Rádio Restauração Online, estamos agora ao vivo, né? Senão é só procurar pelo programa dia 9 de agosto hoje. E eu já compartilhei aqui no meu status. Se Deus lhe dirigir, compartilhar específico com alguém, né? Às vezes Deus dirige, a gente manda específico para uma pessoa, mas eu sempre boto no meu status que daí a gente alcança muitas vidas. Sim. E às vezes a gente acha que é um ato simples, que só compartilhar ali, mas Deus pode usar essa programação para alguém acessar e Deus falar durante um louvor. Hoje aqui com a irmã Beatriz, no testemunho dela, Deus age como o Espírito Santo, ele tem, né? Seus meios que a nós muitas vezes a gente não entende ou não imagina, e ele usa muitas vezes em coisas simples, né? Sim. Eu lembro que muitas vezes eu fui para a consagração
E às vezes sentia de falar algo e aquilo para mim, na minha mente, é uma coisa tão simples. Mas eu obedecia. E depois alguém disse, irmã, quando a irmã falou aquilo, Deus fez isso, Deus falou aquilo. Eu disse, meu Deus, uma coisa tão simples que para mim ia passar assim, né, despercebido, até pensava em não falar. Então, Deus, ele sabe como ele vai agir, como ele quer agir. E ele usa, Senhor é simples, né? Jesus era simples. E quantas pessoas olham o que nós postamos, né? É verdade. Olha, a maioria olha. Eu olho muitos status, muitos olham o meu status, o que eu posto também. E ali é a oportunidade que nós temos de lançar a rede, né? De anunciar a palavra de Deus. E a irmã Beatriz, a missionária Beatriz, ela tem uma experiência já, né, ao longo da vida. E quem sabe não. Eu creio que tem alguma irmã, alguma mulher que precisa ouvir algo que Deus vai conduzir ela, vai dirigir ela a falar. Talvez até a irmã Beatriz pense como eu pensei. Isso é tão simples, mas às vezes Deus vai usar, né? E Deus usa do jeito que Deus Ele quer. é bom. Glória a Deus. Mas então vamos dar a oportunidade para a irmã Beatriz se apresentar como a irmã desejar. Fica à vontade, irmã. Seu nome, idade, sei. Idade. O que a irmã quiser falar, fique à vontade. Fique à vontade. Bom, eu sou a missionária Beatriz, esposa do falecido missionário Éder. Saudoso, né? Saudoso, né? Missionário Éder. E estamos aqui, depois de 5 anos, mais ou menos, ou quase fechando 5 anos, nós viemos ao Brasil. Estamos aqui, confesso para as irmãs que vivendo muita coisa assim, cuidado de Deus muito grande, que a gente olha para nós e vê que somos pequenos, né, diante de tanta coisa que Deus faz nas nossas vidas. E estamos aqui, aprendendo, aproveitando estar com os irmãos. O culto agora há pouco que nós estávamos, né, foi bênção de Deus. Foi bênção. Até eu judiei um pouco da minha voz, estou um pouquinho rouca, mas a gente sabe que tudo é para Deus. E quando é nos dado a oportunidade, o que nós devemos fazer, né? Não devemos recusar ela, porque é uma oportunidade única, como é eu estar aqui no programa agora. Amém. Sabe, irmãos, que eu estava, desde que era, quando a irmã, eu ouvi a irmã Ivonete falar que queria trazê-los aqui e tudo mais, né? E é Deus que faz as coisas, é Deus que nos apresenta uns para os outros, que aquela comunhão, né? Aquele amor que nós sentimos, tudo é Deus, é o Senhor que faz isso. E depois que nós fizemos aquela entrevista, já faz 1 ano, tranquilo, né, com o jovem Lucas, o Lucas Araújo, que é filho da irmã Beatriz, antes já de acontecer aquela entrevista, né, irmã Rosângela, eu comentei algumas vezes com a irmã Rosângela que eu sentia assim, um amor por eles, né? Senti um amor, parece que eu conheço o jovem Lucas há muito tempo, mas é Deus que faz isso. É Deus. E teve assim uma liberdade de conversar como se nós já nos conhecêssemos. E quando eu ouvi a irmã Ivonete falar que ia trazer, que tinha vontade, eu fiquei feliz. Mas não sabia quando isso ia acontecer. E aí, quando eu entrei no canal no YouTube para assistir o programa Heróis da Fé, estava aqui o pastor Paulo Roberto. Era o pastor Paulo Roberto, né? Pastor Paulo Roberto, ou era a irmã Ivoneide? Irmã Ivoneide, com a irmã Beatriz e o Lucas. E eu fiquei muito feliz. Deus é minha testemunha, o quanto eu fiquei feliz quando eu vi os irmãos, eles estão aqui no Brasil. Aconteceu o que a irmã Ivoneide disse que queria fazer, né? E eu logo já senti no coração, dirigida por Deus, de convidar a irmã Beatriz para um momento assim como este que está acontecendo aqui agora. E entrei em oração, fui orando, e aí Deus agiu hoje, porque a irmã Fátima disse assim, a prof. Fátima, né? Disse assim, convida hoje. Tu não sabe qual é falando dos compromissos, né? Aproveita hoje. E eu já tinha falado com a irmã Beatriz, né? Aí eu disse, vou ficar caminhando na igreja. Não faz mal, vai lá e fala com ela. Aí eu obedeci. Na minha obediência, a irmã Fátima, ela disse, irmã, quarta-feira que vem eu tenho compromisso, porque seria para a próxima quarta-feira. Então, é hoje. O querer de Deus é agora, é hoje. Deus preparou para nós. Deus é bom. Deus nos deu um presente hoje. Mas tem a liberdade, irmã Rosângela, de... Não, então vamos começar, irmã Beatriz, falando como foi a sua chegada em Portugal. A irmã tem toda a liberdade para contar a sua trajetória lá, ou se a irmã sentir
de falar alguma coisa diferente do que a gente está falando, a irmã tem toda a liberdade, assim, deixa Deus lhe usar para contar o seu testemunho. Sim. Fique à vontade. Bom, como todos os irmãos sabem, né, que o missionário Éder, ele faleceu já faz 3 anos. E nós estávamos para vir, só que esperando o momento certo. Vamos só fazer um parêntese, porque tem pessoas que não são do ministério, que escutam. Sim. Então, o missionário Éder, que faleceu, que ela está falando, o seu esposo, né? Isso, também, Tá, esposo. porque as pessoas que vão escutar que não são do ministério não conhece, sabem. não sabe a história. Porque no ministério todos sabem, né? Sim, A sim, maioria sim, conhece, sim. a grande maioria. Sim. Então, ele veio a falecer em 2020, em junho, dia 24 de junho. Ele veio a falecer do Covid. Era um momento que o Covid apareceu assim, né, do nada. Era uma fase bastante forte e ele não conseguiu resistir. E então, quando aconteceu isso, hoje já faz 3 anos que ele faleceu, nós ficamos, desde já eu comecei a orar, né? Porque eu sabia que tinha muita coisa para ser resolvida, né? Nesse momento, e ele faleceu. Teria que tratar muitos papéis lá, e também aqui no Brasil teria que tratar um monte de papéis. Então isso foi uma função. E esse tempo que decorreu do papel e das coisas que a gente correu atrás, hoje, em 3 anos que nós olhamos, parece assim que foi rápido. Mas não foi uma coisa assim de uma hora para outra. Foi algo que foi acontecendo aos poucos. E levou muito tempo para que chegasse o momento exato, né? Para nós vir ao Brasil. Então, desde já eu comecei a orar, pedindo a Deus a direção dele, mesmo que nós estivéssemos na situação que nós estávamos. Era eu e meu filho, e a gente passou o luto, eu e ele, no caso, né? Porque os nossos parentes assim, de sangue estavam longe. Mas ali, a igreja, assim, por isso que eu digo, meu Deus, o cuidado do Senhor foi tão grande que a igreja nos abraçou. Os irmãos, eu não tenho, assim, sabe, palavras para agradecer. O que eles fizeram por nós, o abraço, aquele carinho, assim, de família. Porque uma coisa é a família, né, irmã? Outra coisa é conhecer pessoas que tu vive na igreja, mas assim, cada um tem a sua família, cada um tem a sua casa. Sim. Mas o amor, o carinho deles foi tão grande. E desde já, então, eu comecei a orar. Dizer para Deus, Deus, eu vou. Já comecei porque eu sabia que isso era um tempo demorado, né? Eu tenho que ir ao Brasil, tenho que regularizar toda essa papelada. É muita coisa mesmo. E eu comecei a orar desde já, então, pedindo a Deus, eu vou, Senhor, mas eu vou no teu tempo e na tua hora. Mas eu tinha comigo aquele tempo, às vezes dava esperança, né? De que, no caso dos papéis dele aqui, ia ser resolvida e iam me chamar. Só que às vezes eu via que não, mas não é esse tempo ainda. Continuava orando nesse mesmo tempo. E eu continuava orando. Só que eu tinha comigo que eu ia vir ao Brasil depois que passasse 3 anos. Isso, eu tinha vontade, eu orava para Deus, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu ia vir só depois de 3 anos. E aconteceu exatamente nesse tempo, depois dos 3 anos. Só que, às vezes, irmãos, tem pessoas ou famílias que às vezes porque o Éder, ele era ele fazia tudo por nós. Era por ele que a gente tinha as coisas, ele era um missionário, né? Então, se nós olhássemos com os olhos assim carnais, ele parou, ele faleceu, ele foi embora, né? Então, o que nós podíamos ter pensado entre nós? Não, agora nós também, né, vamos para nossa família. Até então, o pastor Humberto sentou comigo e Lucas, e ele falou para nós, o que vocês querem fazer? Vocês querem ficar aqui ou vocês querem ir para o Brasil? Perto da família, né? A gente preferiu ficar e continuar a obra, continuar aquilo que ele tinha, que ele começou e fazia aquilo com amor. Tudo que ele fazia era com amor, era com dedicação. Então, nós olhávamos para nós, como que nós vamos parar? Como que nós vamos deixar tudo aqui e ir para a nossa família? É bom, mas
Mas e aí, o compromisso que nós temos com Deus e a responsabilidade que nos meus ombros com o Lucas? Glória a Deus. Ele tinha que seguir, ele precisa seguir. Então eu não tenho, por mais que doeu, por mais que foi difícil, mas é Jesus que está no centro disso tudo, sabe? Glória a Deus. É Jesus que está ali. Então isso é o que nos deu força para nós seguir. Assim, a maneira que Deus fez as coisas foi assim extraordinária, que parece assim que tu tá anestesiado, tu não sentiu O consolo do Espírito Santo. aquela, né? aquela dor que dói, sabe? Não, foi um... E até hoje a gente sente isso ainda. Quando a gente Glória a veio Deus. para cá, o Brasil, quando saiu tudo, né? A gente sentiu um alívio muito grande. Eu até disse para ele, não, é hora de nós ir. Deus, né? Eu É o tinha isso tempo já, comigo, né? é o tempo de Deus para nós ir. E assim a gente veio, ele ficou contente também, e fez 1001 planos, sabe, para vir. E aí eu disse para ele, nós vamos fazer diferente dessa vez. Nós vamos visitar a nossa família, vamos ver como é que eles estão. Estão todos bem, graças a Deus. Então a gente vai fazer mais coisas, vai seguir, né? Vai estar na igreja, vai ir aos cultos, vai conhecer outros lugares. E assim foi tudo isso por Deus, porque Deus fez isso, irmãos. Deus fez isso para nós. Então não tem como nós dizer assim, meu Deus, sabe como quando um caminho ele é perfeito, quando você vai caminhando e esse caminho é perfeito assim, é o que Deus preparou para nós aqui. Aleluia. É o que a gente está vivendo aqui. Então eu sou muito grata, mesmo por tudo que Deus fez. Sou grata pela vida do pastor Humberto, do pastor Silvio, né, da irmã Ana, irmã Gladys, sabe, pessoas da igreja que oraram por nós naquele momento, que só Deus sabe como é que a gente estava e o que a gente passou lá. Porque quando ele faleceu, eu presenciei tudo o que aconteceu. Então, isso para mim, a imagem que ficou foi forte. Mas mesmo assim, eu comecei a acreditar a Deus que é o sustento. Não, ele faleceu, mas para nós, a gente sabe que ele está dormindo e que um dia ele vai ressuscitar. Glória a Deus. Ele vai ressuscitar e a gente vai se encontrar ali. E a alegria, né, de Deus, e que alegra, assim, é quando um justo, né, vai pro Pai. Quando morre, quando deixa essa terra aqui, é difícil de viver, mas que a gente tem que lutar para continuar, né, indo e Coisa linda. chegar o momento que Jesus vai vir buscar a sua igreja e a gente precisa estar fazendo aquilo que ele quer que a gente faça. E jamais, por coisa alguma, olhar por quem somos nós. Como é que nós vamos olhar para a nossa vida e a bondade, tanta coisa que Deus faz por nós, e nós vamos parar. Nós vamos olhar para nós. Não tem como olhar para nós, para a nossa dor. Ele que está ali é como é que eu vou dizer, o projeto, a direção, sabe, o foco é ele. De referência. Então é muito bom. Eu sou mesmo grata. Que coisa ainda. A irmã Beatriz falando no início, quando ela começou a falar, eu prestei atenção. Eu percebo que o missionário Éder ele deixou um legado para a família, para a esposa e para o filho, né? Eu fiquei a irmã falando e eu meditando, eu pensando que coisa linda que é, né, o compromisso de um dos pais, mas no caso dele foi de fazer a obra missionária com amor, com dedicação, mas ensinou em casa, porque isso ficou esse legado para a esposa e para o filho. Tanto que a decisão da missionária Beatriz foi de prosseguir na mesma direção que o esposo seguia, né? E eu me alegro com isso quanto mais Deus, né? Com certeza a gente vê assim, como ela mesma disse, ela poderia ter deixado tudo no momento que ele faleceu, porque eles são brasileiros, saíram daqui para fazer a obra em Portugal, né? Falar, porque tem pessoas Sim. que não conheço. que não conhecem, né, que vão escutar lá na frente, que não sabem, né, de toda a história. Então, brasileiros que saem daqui vão fazer a obra em Portugal, estão lá fazendo a obra e vem o Covid e o esposo falece, né? Como ela disse, ele era o esteio da família, Exatamente. ele fazia tudo. E ela, tranquilamente, seu filho, nessa situação, poderiam realmente ter deixado lá e voltado para a família, né? Mas que lindo, como a irmã disse, ele deixou um exemplo, um legado, que eles resolveram continuar aquilo ali. Sim.
E que coisa linda de ver a irmã falando realmente da entrega deles para fazer a vontade de Deus. E a gente vê ela falando realmente, como ela disse, assim, que não sentiu aquela dor tão forte. A gente vê uma graça de Deus sobre a vida dela, né, irmã? A gente vê uma graça de Deus, irmã Beatriz, sobre a sua vida, que o Senhor fez tudo isso, como a irmã disse, e ele está consolando, cuidando, né? Eu vejo com a irmã no colo do Senhor, assim, Deus conduzindo. Que lindo, né? Glória a Deus. Mas, irmã Beatriz, nós estamos assim, claro, a irmã falou sobre essa parte tão importante na sua vida, Sim. que foi o seu esposo e tudo, né? Mas, e lá no começo, a irmã foi para Portugal, já tinha o Lucas? Eram casados e foram daqui? Ou como é que foi, assim, essa parte da sua vida? Não, no caso, a gente casou. Depois, acho que de um ano de casado, ele foi para Portugal. Ele foi primeiro para Portugal. Aí depois passou ali 9 meses, se eu não me engano. Ele foi, e depois de 9 meses que eu fui. Só que a gente trabalhava no secular, né? Trabalhávamos juntos numa área de serviço que tinha. Ficamos ali. O Lucas nasceu em 2004. Depois de 2004 é que a gente retornou para o Brasil. Veio. O Lucas nasceu lá. O Lucas é de português. Portugal. É português. Não parece, né? Mas é português. É português. Eu achava que ele era brasileiro. E aí, então... Não, ele é português. Nasceu em Coimbra. Então, depois disso, né? A gente sabia que não era para a gente vir. Mas só que, em questão de, naquele tempo, era um pouquinho difícil. Não tinha restauração ainda. Sim. Aí a gente sentia falta da igreja. E como a gente pediu... Até lembro da oração que a gente pediu. Pediu permissão para Deus para voltar para Portugal. Para o Brasil. Né? Estava em Portugal e pedimos permissão para Deus para voltar. Nós queríamos ir para o Brasil porque não aguentava mais. Tínhamos que ir para a igreja, né? Congregar. Só que a gente sabia que aquela permissão que nós pedimos a Deus não era a vontade dele, né? A vontade perfeita. Foi uma permissão que ele nos deu para vir. Depois, passado um tempo, a gente, novamente, o missionário Sandro e o missionário Éder, no caso, trouxeram um papel para pedir o visto, para voltar de novo para lá. Esse papel era impossível de acontecer porque já tinha vencido. E mesmo assim, eles resolveram dar esse papel, que era para pedir a liberação para ir para lá. Só que eles estavam tranquilos, eles disseram, não vai dar nada, a gente vai ficar aqui no Brasil. E eu já estava acostumada aqui no Brasil. Eles estavam trabalhando, estavam bem financeiramente. E aí aquela ideia de voltar para lá de novo, não. Como ele disse que não ia dar, eu fiquei tranquila. Não vai dar. Já o papel que eles deram lá pro cônsul aprovar, tá vencido. Não vai dar certo. Só que não. Eu me enganei. Aí quando ele disse não. Até ele recebeu uma profecia do Senhor falando com ele, que disse que para ele assim, olha, eu vejo na tua vida um visto. E esse visto está assinado. Aí foi onde ele se tocou e disse, meu Deus, nós vamos voltar de novo para Portugal. Aí no mesmo tempo eu não queria voltar porque eu já estava bem. Então eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu vou voltar, não acredito. Mas aí a gente voltou em 2007 e o Luquinhas fez 4 anos lá. Quando chegou lá, passou ali, ele completou 4 anos lá. E aí desde então ficamos ali, ele começou a trabalhar no secular novamente. Eu acho que em 2009 ou 2010 é que a gente veio assim para a restauração. Que a gente morava perto de Coimbra e de lá a gente veio vindo. De Coimbra veio para a Rua dos Vinhos, e viemos vindo até chegar em Santo André, que é Alentejo, no caso. Morou um pouco ali em Grândola e depois a gente veio parar em Lisboa, Almada. Depois agora estou vivendo em Lisboa. Então tudo assim, um projeto que Deus fez, um cuidado, porque a obra que Deus tinha com ele, Deus falava com ele, a obra que Deus tinha com ele era lá em Portugal. não era no Brasil. O chamado era lá. Então ele ficou lá, né? Realmente não voltou mais. E, né, a gente está aí para fazer aquilo que Deus quer que nós faça. Eu vejo um projeto de Deus lindo também,
A irmã falando, assim, o Espírito Santo me revelando sobre a vida do seu filho. Porque Deus preparou para ele nascer lá. E Deus preparou para vocês estarem lá, mesmo com a perda, né, do missionário Éder, mediante tudo que vocês sabem que ele está na glória, que nos céus é festa, né, mas claro, para nós é dor, que é a saudade. Mas eu vejo todo um preparar para o amanhã, né, esse legado, esse exemplo que o pai deixou para o filho, e o filho seguindo isso, né, e Deus já preparou a liberdade do Lucas lá na Europa, sendo cidadão europeu. Então, Coisa tudo linda, tem né? um propósito do Senhor, né? E que de lindo. Deus, realmente. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E Deus colocando no coração dela até o tempo que ela ia voltar para o Brasil, né? Que ela orava. Na verdade, pedia, Deus já dando- tinha mostrado, né? Sim, Era isso que então o Senhor só estava dizendo. Ele esperando. já tinha te mostrado. Daqui a 3 anos tu vai. Que lindo, Depois de né? 3 anos. Glória a Deus. Mas, irmã, vamos ler as participações. Vamos, Ângela. Vamos ler umas participações aqui. Temos Charles Martins, nos dá paz, Senhor Jesus. Peço oração por Emanuel Pedro Martins, cura e proteção. José Gabriel Silva Gaspareto, filho, libertação das drogas, e Charles Giovanni, prosperidade. A Erenice Kaiper nos dá paz, Senhor Jesus. A irmã Késia Silva também, paz, oração e união. Temos o Fernando. Irmão Fernando Fontoura, peço oração por mim e minha família. Irmã Jovita Vaz, paz, oração e união. Jovita Silveira Viamão. E a nossa querida irmã Cátia Brito, paz do Glória a Senhor, Deus. queridas irmãs. Deus abençoe grandemente a todos nessa tarde. Amém. A irmã Kátia muito me auxiliou aqui, me ajudou no tempo que a irmã Suzane não estava. A Lília Maria Teixeira Soares, paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe. Ela botou, já compartilhei com meus contatos, status, para que outras vidas sejam alcançadas por Deus e sua palavra. E ela colocou, já dei o meu like também, dê o seu like, não esqueça. A Josias Guedes, paz do Senhor, peço oração por Sheila e família. E Leina Lopes, paz do Senhor. Portugal, irmã Beatriz, nossa querida e amada irmã, é uma bênção em nossas vidas. A Leina é de Portugal, agora que eu entendi. Glória a Deus, estamos longe hoje, né? Irmã Lourdes Goulart, paz, oração e união, Santa Rosa. A irmã Lília Maria, peço oração por meus filhos, familiares, livramento, restauração, familiar por vida, por minha vida, sabedoria e direção de Deus para eu agir em meu favor. Deus abençoe as irmãs, Jeremias 33:3. Irmã Camila Leonel, a paz do Senhor, Jaguaré, Espírito Santo. Espírito Santo. A irmã Prisca e a irmã Rode nos dão paz do Senhor, né? As bênçãos. Algumas A jovens irmã estão Prisca por aí estava hoje. ali atrás de mim no coral agora. A bênção do Senhor. A irmã Solange Teixeira Rico, paz, oração, união. Ela pede oração por ela e sua família. E a Ruth Mariana Villanova, glória a Deus por esta família muito especial e amada, que é a família de irmã Amém. Beatriz. A irmã Lília Maria, ela fala, isso é fé. Eu acho que é isso que ela quis escrever aqui, né? Isso é fé. É, o testemunho Da irmã é Beatriz. Edith Dreyer, o Deus maravilhoso, tu és bom mesmo. A irmã Jane Jardim também estava ali no coral conosco, paz, oração e união. A Joyce Soares, paz, oração e união, ela é de Farroupilha. Deus abençoe as irmãs, você também. A Marisa Martins, maravilhoso programa, nossa querida Bia. Glória a Deus. Irmã Eliane Silva, paz, oração e união, Lisboa, Portugal. Irmã Beatriz, uma guerreira. Irmã Que Elaine. lindo isso. Glória a Deus. O Henrique também, Graça Cavalheiro, agradece por mais um dia. Que Deus abençoe, pede oração pela sua família, por uma causa na justiça, por sua mãe, salvação, libertação dos vícios. Que Deus abençoe o trabalho do pai dele. Ele colocou ontem pedi ajuda das irmãs em oração e hoje recebi minha vitória. Amém. Agradeço as irmãs a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. A Maria Antunes. Paz do Senhor, glória a Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Peço oração por salvação, libertação,
Livramento de todos da família de sangue e da família da fé. Família do coração. Glória a Deus. Cauã Oliveira, paz do Senhor. A Irmã Maria, peço oração por minha mente e pela minha vida espiritual e do meu esposo e filhos, libertação por completo. Aleluia. Glória a A Irmã Deus. Rosiel da Silva Soares, paz do Senhor, Deus abençoe esta guerreira. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus Bênção é de bom. Deus. Mas, irmã Beatriz, e como está agora a obra lá em Portugal, assim, com a União Feminina? Se a irmã puder falar alguma coisa, assim, referente a isso lá. A obra com a União Feminina cresceu, irmã. É. Hoje eu posso dizer assim que tem muitas irmãs novas, né? Até aqui, essas que estão aqui, irmã Marisa, a irmã Leinade. A irmã Leinade, ela é, não sei se os irmãos conhecem, ela é nora do pastor Lauro, irmã Bernadette. Não conhece, né? Não. Então ela ela se converteu, ela até se batizou junto com meu filho. Mas a mudança na vida dela, assim, é, sabe, notória. A Nádia, ela chegou lá em Portugal, ela se batizou lá, conheceu Jesus, no caso, já conhecia, mas você decidiu lá. E era irmão Joabe. Eles até são agora, estão na frente da juventude, cuidando da juventude, mas assim, é realmente notória aquilo que Deus tem feito. Tem trazido outras pessoas, tem as irmãs, tem um número grande de irmãs. A obra, assim, A que é a gente, União a Feminina. gente olhando muitas vezes eu já olhei os cultos, o coral, muitas irmãs reunidas no coral, uma bênção de Deus. Sim, tem. Deus tem dado crescimento na obra. A irmã Maria também, que é uma portuguesa, que tem lá, que também canta no coral. Ela gosta, sabe? Aprende, ela tem sede, assim, de aprender. Então, a obra em Almada, né, tem crescido também. Então, ali agora esqueci o nome, Setúbal, também tem. Então, se juntar essas irmãs agora em dezembro, novembro, né, que elas vão ir... Pode falar, irmã. Acho que é novembro que as irmãs daqui vão ir. Aí vai se reunir todas elas juntas. Sim, tem uma viagem que algumas irmãs da União Feminina daqui vão até lá, né? Aí, então vai dar para realmente fazer um grande coral. Glória. Tem bastante gente hoje. Eu posso dizer que tem bastante irmãs hoje. Sim. E fora a sede diária, no caso, né? Que a irmã está na sede diária em Lisboa, né? Isso. Fora a sede diária, tem quantas congregações? Dá os 7 ao todo. Olha, tem bastante. Se eu não estiver enganado, é 7, né? E daqui a pouco vai ter mais. Porque a obra só tem a tendência só a Sim, crescer mais, né? Prosperar cada vez mais. Sim. Glória a Deus. Que bênção. Coisa linda a gente ver. Essa irmã Maria, então, ela é de Portugal. E Ela é portuguesa, Gostava tanto. O Éder sentava para explicar para ela. E todas no culto, normalmente era quarta-feira, ela sempre tinha um assunto. Eu colocava aquele assunto e vinha para ele explicar para ela o que aquilo queria dizer. Só que dessa irmã Maria, é impressionante como é que aconteceu, sabe? Dela estar ali. Uma irmã convidou ela para ir à igreja, ela foi, e em nenhum momento sequer a gente precisou dizer para ela como é que ela tinha que entrar, como é que ela tinha que, né? Proceder. Se vestir, se portar. Ela, na observância, ela só observava nós, achava bonito e seguia. Ela disse que um dia o missionário Ed chegou para ela e disse assim, ela é uma senhora já, uma senhora idosa já. E disse para ela assim, como viu ela de sainha assim, ela disse assim, mas como a senhora tá bonita hoje. Aí ela disse que percebeu aquilo e disse assim, entendi como é que Deus se agrada, né? Como é que o pastor gostaria de ver ela. Que era, né? Que ela tinha que se vestir, não ir de qualquer jeito, mas com a sainha bonitinha. Então não precisou a gente falar para ela. Ela é tão inteligente que ela, observando as outras demais irmãs, ela viu e disse assim, não, é assim que eu tenho que proceder. É assim que eu tenho que seguir. E ela é assim hoje. É o tipo de pessoa que o Espírito Santo tem a liberdade, né, de ir ministrando, de ir ensinando, e a pessoa não resiste ao querer de Deus, né?
E ela tem muita vontade de se batizar com o Espírito Santo. Glória a Deus. Que Tem. lindo. Ela uma gosta idosa muito. sendo batizada com o Espírito Santo. Que experiência linda, né? É verdade. Assim como Que uma benção. criança, A gente quando sempre é batizada, imagina, né? um O idoso. jovem, coisa, mas um Ela idoso, gosta. que lindo. E é muito, muito inteligente a irmã Maria. E qual é os dias de culto da União Feminina lá, irmã? Os dias de culto a gente faz sempre um sábado, que é a consagração. Consagração Um com sábado a UF? Isso, consagração com a UF. E depois à noite é o culto. Ah, o dia que a consagração já é o culto, então. Isso, é. Já une as duas E é coisas. Só no Isso. sábado, daí, É um sábado por mês. que é Depois a nos- consagração. Aí nas congregações também tem uma sexta por mês, aí assim a gente vai intercalando. Mas a irmã fica em Portugal mesmo, que a irmã congrega. Sim, no caso em Portugal de Lisboa. não, Lisboa Isso, mesmo. isso. Que Portugal é o país, Lisboa é a capital de Portugal, né? E a irmã mora na mesma cidade da congregação. Sim, no caso não, um pouquinho longe. Não tão longe, mas é em Odivelas, né, que fica um bairro lá. Porque o da Maia, a igreja foi para lá agora. Então, ali mesmo que se a gente queira ver alguma coisa mais perto, como ficou muito recente ainda, então, porque a igreja mudou para lá e passou ali uns dias, nós viemos para cá, né? Então, a gente está em Odivelas, que é um bairro perto, Sim, mas não é longe. sim. É tranquilo. É tranquilo, é. E os cultos na congregação que a irmã vai não são só sábados, tem mais dias ou só sábado? Não tem terça-feira, que é o núcleo de oração, né, da União Feminina. Todas as terças-feiras tem. A oração com as irmãs. Isso, a oração com as irmãs. É Aí de dia? é à noite. À noite. Porque fica Bom. muito... muitas trabalham, né? Aham. Então aí ficou pra noite para que a gente possa estar toda junta. E o culto na quinta-feira, depois tem sábado e domingo. Só que nas congregações tem também na quarta, na sexta, tem domingo. Então tá sempre assim, cheio de atividades. Né? Glória a Deus. Se deslocar para uma congregação ou para outra, praticamente tem Isso. atividade todos os dias, Sim. né? E quando dá assim oportunidade, no caso, né, porque a gente faz escala, aí a gente vai, tá sempre presente numa na outra, tá sempre junto. Sim. E a irmã notou muita diferença, assim, do povo brasileiro, até inclusive com relação ao povo cristão, mas para o povo português, a irmã notou, assim, diferenças marcantes ou não teve muitas diferenças, assim? Eu acho que diferença Tipo assim, de resistência, irmã Rosângela, Em pra... vários sentidos, tanto nas coisas, nos hábitos, quanto até a questão espiritual. Se a irmã quiser falar alguma coisa assim. Na verdade, os portugueses são um pouco mais fechados, né? Mais resistente? São porque muitos deles dizem ser católicos, né? Mas não, no caso, às vezes talvez por dizer, mas não são praticantes. Sim. Como até o Lucas da outra vez falou, a juventude mesmo, a maioria da juventude não sabe nem quem é Jesus. Falo para eles misturam católico com Jesus, sabe? Não conhecem, não sabem o certo quem é. E no Brasil, assim, a diferença, eu não sei. A maioria lá, no caso, de Portugal é católico, então. Sim, porque é uma cidade tem bastante idosos. Muita gente, assim, que são mais de idade, né? Então eles são ali, gostam de estar orando, estar na igreja. Mas a juventude não, é difícil. A juventude não procura assim, não procura igreja assim. Nem católica e nem evangélica, não. Apesar que na nossa igreja lá tem um número bom de jovens, né, irmã Beatriz? Sim, tem os filhos dos irmãos, Porque eu vi uma retrospectiva deles, uma bênção a retrospectiva que eu vi deles. Mas os jovens, sim, são os filhos dos irmãos, né? Isso. Mas os filhos dos irmãos que são brasileiros, a maioria. Isso, tem os irmãos brasileiros. Aí se junta as igrejas, né, que tem Grândola, de Setúbal. E aí eles juntam, dá bastante jovens, tem bastante jovens. E em Lisboa também tem um número bom. Mais participações, irmã? Glória a Deus, vamos ver se temos mais participações aqui. A Paula
Deixa eu ver se eu baixo aqui. Paula Dayana Antunes. Amém, glória a Deus. E a Gladeci Terezinha da Silva, ela nos dá paz, oração e união. Lamina escuta deste programa abençoado e edificante. Deus abençoe as guerreiras de Jesus e os ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Maravilha de Deus essa programação. A irmã Gladeci já fez uma propaganda, né, no nosso programa, glória a Deus. A irmã Tatiana parou de paz, oração e união. Deus abençoe a todos. A irmã Tatiana também está sempre participando conosco, é uma bênção. Glória a Deus. Temos essas participações, irmã Suzane. Bênção de Deus. Vamos ouvir um louvor e já voltamos? Sei que da minha vida estás cuidando, da forma e do caminho que eu irei trilhar. Não questionarei o oleiro em seu trabalho, pois fui criado para o adorar. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Eu sei que da minha vida estás cuidando, da forma e do caminho que eu irei trilhar. Não questionarei o oleiro em seu trabalho, pois fui criado para o adorar. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Sou barro para ser moldado nas mãos do Criador de tudo, polido e depois pintado para ser exemplo neste mundo. Quero ser cheio da tua presença, transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da tua presença, transborda minha vida, sublime oleiro. Eu quero ser cheio presença, transforma meu vaso com muitos defeitos. Eu quero ser cheio da tua presença, transborda minha vida, sublime oleiro. Sou
para ser moldado. Glória a Glória a Deus. Deus. Somos barro Estamos para de volta, sermos moldados, então. né? É verdade. Glória a Jesus. Aqui Estamos não de temos volta. participações, tá? Estamos bem. Vamos só continuar, então, com a irmã Beatriz. E a irmã Beatriz, a gente queria, então, lhe perguntar se a irmã tem uma experiência, algo que a irmã queira relatar, uma experiência sua com Deus, enfim, o que a irmã queira trazer, assim. Depois que o missionário Éder faleceu, no caso, eu fiquei ansiosa, né? Preocupada. E agora? O que vai ser? É como se eu antecipasse o dia de amanhã, mas somente na minha preocupação, na minha ansiedade. Me preocupava, como é que vai ser, como é que vai ser. Na verdade, aquilo já estava me fazendo mal, porque deitava e não conseguia dormir. Então, cansava, né? Só que aí um dia eu parei e disse, não, mas... Sabe, o Espírito Santo, quando fala com a gente, ele fala e diz confiança. Em quem tem que ser confiança? É verdade. Em quem que vai cuidar, né, de todas as coisas? A partir daquele momento. As irmãs, todas eu acho que souberam aqui que quando a gente foi no cemitério, a gente estava de uma maneira lá, mas lá no cemitério mesmo, Deus usou um dos coveiros, dos rapazes que acompanhou o caixão, né, ali, que cuidava do carro parado. Deus usou esse rapaz lá para falar comigo, dentro do cemitério. Então, quer dizer, eu entrei de um jeito lá e saí de outro jeito. Eu entrei pesada, eu entrei com aquela farda nas minhas costas, com toda a preocupação. E chegando lá, Deus usa aquele rapaz para falar comigo. Então, aquele peso todo ficou ali. Glória a Deus. Então, eu disse, não, Deus está comigo. Ele disse que está comigo e que não é para me temer, pronto. Eu saí de lá assim, olha, como se o céu tivesse abrido naquele momento, sabe? O céu aberto ali. E eu senti leve assim, que eu disse, não, Deus, eu sei que a gente vai viver o luto, né? Isso, acho que todo mundo... Sim, não tem Mas como a não. confiança, eu não tenho que me preocupar com amanhã. O Senhor disse que está comigo, eu peguei aquela mensagem, fiquei para mim, não é isso, Deus está comigo. E a partir dali mudou as coisas, tudo mudou. O Senhor disse que o Senhor, né, o nosso Deus disse para a irmã que estava com a irmã, que não era para a irmã Não temer. era para me temer. Estou contigo. Vai em frente, caminha. Glória. Porque o Senhor, ele sabe de todas as coisas, né? Ele sabe o porquê que aconteceu dessa maneira. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o porquê que aconteceu desta maneira. E ele viu que ele precisava falar com a irmã para que a irmã pudesse descansar em Deus. Verdade, como se ele tivesse colocado na minha frente um escudo. Tá aqui, tá escondido em mim e não teme mais nada. E foi isso, essa palavra que eu tenho, ela comigo até hoje. É isso, Deus disse, tá dito e ponto final. Que lindo. E Que ele é o linda- sustento, né? E que linda fé da irmã Beatriz, né? Sim. A gente vê uma fé no Senhor que é realmente um exemplo para nós que estamos aqui ouvindo e para todos que estão ouvindo e vão ouvir ainda. A fé dela mediante uma situação que, para muitos, né, poderiam encarar aquilo ali que ela viveu como realmente perder o chão, e ela está firmada no Senhor. Eu vejo assim que Deus ele preparou isso hoje porque muitas pessoas precisam ouvir, né? A irmã veio ao Brasil com o filho, foi ver a família e tudo, mas Deus a trouxe também para fazer a obra dele. Isso aqui é a obra de Deus, né? Glória E pessoas, eu tenho certeza que pessoas precisavam ouvir isso. Porque eu somente posso chegar aqui e falar algo, como a irmã Beatriz falou agora, se eu vivi. Tem Né? autoridade Se eu pra vivi. falar, Então né? Deus, o propósito dele segue na sua vida, né, irmã? Sim. Nesse momento que a irmã está vivendo e vai prosseguir com o Senhor, de ser uma testemunha de uma viúva que confia em Deus. Sim. E no caso, irmã, é que às vezes tem pessoas que nem têm um motivo para estar triste ou para desistir
e desiste. Uhum. E nos colocando a minha vida, no caso, na frente de tudo isso que aconteceu. Eu não me prostrei, não desisti. Uhum. E tive motivo para desistir, tive motivo para parar ali, não, vou viver outra vida, outro momento. Mas e aquelas pessoas que nem motivo têm e se prostram e desistem? É verdade. Não Tem podemos nos muita gente prostrar assim. diante das batalhas, das circunstâncias que surgem para nós, porque a irmã está falando isso e está me vindo aqui na mente que às vezes, não é pessoas que não conhecem, é pessoas que conhecem a palavra de Deus. Pessoas que conhecem Jesus. Pessoas que têm experiências com Deus. É, exatamente. E por E- muito menos do que a irmã Beatriz passou, deixam o Senhor muito menos. Então, E irmã Rosângela, é tremendo, porque Deus é maravilhoso, né? Porque depois o Senhor recolhe o esposo e aí dá essa convicção no coração dela e aí Deus levanta o filho. que lindo, né? Porque eu creio que Deus levantou o Lucas como ele não tinha levantado ainda, né? Não tinha. Ele pegou uma força assim, Glória a Deus. sabe? Não, eu vou agora. Ele se colocou e vamos embora. A glória E a ele- Deus. E ele cuida de mim assim, ó, meu Deus, com aquele cuidado. Tem horas que parece o pai dele. Sabe, aquele cuidado ali, e fica assim impressionado, assim, mas glória a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Meus irmãos, nós vamos dar uma pressadinha, pedir para a irmã Tainê colocar o reflexão para nós. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ouvir um pouquinho, sim, um trechinho só da palavra de Deus com o pastor presidente. Esses são os nossos exemplos. São esses que nos esperam com o Senhor na glória. São esses que vão julgar este mundo corrupto e pervertido. São estes que vão julgar os anjos. E eu quero estar lá. Quem quer comigo estar lá? Então vamos ler, leia forte comigo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando firmemente para os ídolos deste mundo? Não? Não? Para os ídolos deste mundo, sim ou não? Olhando para quem? Aleluia. É para Ele. É para Ele. É para Ele. É para Ele. Aquele que morreu na cruz. Aquele que disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. E venceu a morte, venceu o diabo, e venceu o pecado, e venceu o inferno. Olhando firmemente para todos juntos, o autor e consumador da fé, Jesus, o qual ele estava lá no céu, cheio de gozo, cheio de alegria, mas em troca daquela alegria que ele tinha lá na glória, o que ele veio fazer? Veio e não fazendo caso. Ignomínia é a mesma coisa que vergonha. Vamos ler como vergonha. Não fazendo caso da vergonha que passou. Glória a Deus. As horas já se passaram. Passa rápido. Ainda mais um momento precioso como esse, que tem tanta coisa para ouvir. Mas nós queremos orar. Amém. Nós temos 3 minutinhos. Nós vamos pedir para a irmã Beatriz fazer essa oração Glória para a nós, Deus. para ela Orar daqueles já, que irmã estão Beatriz, conosco pelos aqui. pedidos de oração.
para nós. Vamos orar então. Senhor Glória a Jesus, na tua Jesus. presença nós estamos, Pai. Deus maravilhoso, Queremos agradecer a Ti, meu Deus, poderoso, por esse dia. Queremos agradecer por cada um, Senhor, que esteve aqui presente, por cada pedido de oração. Deus, hoje é um dia único, é um dia principal, é um dia abençoado, é um dia, Senhor, que não voltará amanhã. Então eu apresento a Ti cada pedido de oração, cada um dos ouvintes que estavam aqui, Senhor, conosco. Que o Senhor possa dar uma bênção especial para eles. O dia de hoje, ele é especial, Senhor. Ele é especial, Deus. E eu peço a Tua bênção sobre cada um, a vitória sobre as suas vidas. E sabendo, Deus, que eles não devem olhar para trás, mas que eles possam prosseguir, não importando, Senhor, as circunstâncias que cada um está vivendo, mas que eles possam olhar para Ti, porque é somente de Ti que virá, Senhor, a nossa vitória. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós temos 2 minutinhos ali. Vamos aproveitar bem, né? Na próxima quarta-feira, se Deus permitir, nós estaremos aqui, mas fica o convite, como sempre, né, irmã Rosângela? Para o sábado, que é um dia abençoado que Deus tem preparado para nós estarmos aqui na sede, num jejum congregacional, com a escola bíblica, períodos de orações. E os outros dias também que temos culto, amanhã temos culto com a União Feminina. Né? A nossa consagração tão abençoada a partir das 9h30 da manhã. O culto 11h30, que é um estudo bíblico, e o culto às 14h30. E a semana que vem começa uma nova campanha, né, irmã Rosângela? Com o tema Aquietai-vos e saber que sou Deus. Olha, vai vir coisa tremenda por aí. Amém. Glória a Deus. Jesus. É uma bênção a gente estar aqui. Deus nos presenteou com a irmã Beatriz hoje. Glória a Jesus. É verdade. E também queremos convidar você para continuar aí, porque daqui a pouquinho mais, 18h30, né, irmã Catarina? 18h30 tem um programa Ombro Amigo Restaurando Vidas, sempre com uma bênção, sempre com uma palavra, um testemunho. Algo da parte de Deus sempre vem aí. Então você continue aí. Amém? Glória a Deus. Irmã Beatriz, foi uma bênção, um prazer tê-la aqui conosco. Receber a irmã aqui, sabe que nós amamos a irmã. A presença de Deus, né? É verdade. Uma alegria. Sentindo a Amamos presença do Senhor. É verdade. Amamos o jovem Lucas também. E a irmã Beatriz vai seguir mais alguns dias, mas logo esse mês ainda retorna para Portugal, né? Sim, dia 22. Que Deus abençoe a sua vida e o Lucas, dê um bom retorno, guarde as vossas vidas no retorno para lá. Amém. E use bastante a vida de vocês lá. Amém. Continue guerreando, sendo essa mulher guerreira que a senhora é. Amém. Vamos despedir então, vamos dizer assim, paz, oração e união. Glória a Jesus. Nascer imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os veis com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar